Bom, então agora a gente vai criar uma migration. A migration é a responsável por criar as tabelas no banco de dados. Então, eu abri aqui o meu MySQL só para exemplificar. Aqui em projetos, ó, dá para ver que não tem nenhuma tabela criada. Então, a gente vai criar uma tabela para fazer o nosso CRUD. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu abri aqui o terminal e vou entrar na pasta do projeto. Então, para entrar na pasta, a gente vai colocar o CD e colocar o caminho de onde está o seu projeto. Então, o meu está dentro de aulas e dentro dessa pasta eu já tenho o meu projeto, que é o projeto X. Então, agora eu vou criar a migration. A gente vai criar um CRUD de categorias. Então, eu vou criar uma migration para as categorias. O comando para a criação da migration é node ace make migration. E as migrations, né, as tabelas do banco de dados, a gente sempre coloca no plural. Então, aqui seria categorias. Aí é só dar Enter, né? Já executou o comando e criou a nossa migration. Então, se eu vim aqui no Visual Studio, no VS Code, no projeto já dá para ver que criou a migration. Então, aqui, ó, dentro do projeto, Database e Migrations. Aqui, criou, tava com problema no meu computador, tinha criado uma antes, eu vou excluir essa aqui. Então, essa foi a que criou. Então, depois disso, eu vou apagar essa parte aqui, é só um comentário. Esse daqui não é importante. Todas as migrations que você cria pelo comando, ele já vem com essas 3 colunas. Essas duas, a create e a update, a gente não utiliza. Então, a gente vai apagar. Aqui dá pra ver, ó, o nome da tabela, que vai ser categorias. E essa primeira coluna é a coluna do ID. Toda tabela do banco de dados, a gente tem que colocar um ID para localizar a categoria específica, né? Para localização ou para relação entre outras tabelas, a gente vai utilizar esse ID. Então, esse ID ele vai ser inserido automaticamente com esse incrementes e vai ser único. Toda categoria ele vai ter um ID diferente. Os nossos IDs são numéricos, né? Então, vai inserir o primeiro que vai ser inserido, vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui, onde está escrito incrementes, ele é o tipo da coluna do banco de dados. Então, agora eu dupliquei aqui, né, a coluna. A gente vai colocar uma nova coluna para essa tabela. E a tabela que a gente vai utilizar agora para a categoria seria a tabela nome. Aqui vai ser o nome da nossa tabela, o nome da nossa coluna. E aqui, onde está em amarelo, é o tipo da nossa coluna. Então, esse nome é do tipo string. Existem vários tipos de colunas, né, que pode ser inserido no banco de dados e a gente vai pesquisando conforme a necessidade. Então, aqui a gente já tem um ID, um nome, que é do tipo string. O string é para ser letras, caracteres, mas ele tem um limite de caractere. Não pode ser, não é infinito, né, esse campo. Aí, então, a gente vai criar um novo, que é do tipo enum, e é o status. O tipo enum, ele recebe um array de strings, que é para especificar quais as strings, né, que vai estar dentro dessa tabela. Então, dentro dessa coluna, só vai ser inserido o que a gente colocar aqui. Então, aqui a gente sempre coloca um status com ativo, inativo e excluído. Então, dentro dessa coluna, qualquer outra palavra que você tente adicionar, o banco de dados vai recusar, porque você já especificou que dentro dessa coluna só vai ser inserido essas 3 palavras, uma dessas 3 palavras, né? Aí aqui a gente vai colocar
um valor padrão. Para quando a gente for inserir no banco de dados, ele já ser inserido automaticamente esse valor. Então, aqui a gente vai colocar que toda a categoria ela vai começar sendo ativa. Então, é o status ativo. Aí, agora eu vou pegar essa de cima aqui para duplicar, para ser mais fácil. Aí, agora a gente vai criar a data adicionada. A data adicionada é para a gente saber quando foi criado, quando foi gerado esse dado no banco de dados. Então, ela é do tipo datetime, que vai ter a data e a hora que foi adicionado. E o nome da coluna vai ser data adicionada. E por último, mais uma data que vai ser a data excluída. Excluído. Essa coluna, ela também tem uma diferença aqui. A gente tem que colocar que ela não vai ser obrigatória ser preenchida. Então, para isso, a gente coloca no able. Ela só vai ser preenchida quando a gente excluir um dado a gente vai alterar o status para excluído e adicionar o data excluído. Existe a função de excluir, de remover da tabela, né, o dado, mas a gente não utiliza esse para ter como histórico do que aconteceu naquele banco de dados. Se a gente remover aquele dado do banco de dados, a gente não vai saber mais nada sobre ele. Então, a gente nunca exclui ele totalmente do banco de dados, a gente só altera o status para excluído e coloca uma data do dia que ele foi excluído, para que assim, caso ocorra algum erro ou precise daquele dado, a gente tem como consultar. Então, é para isso que serve o status, é para a gente saber em que situação se encontra aquele dado. O data adicionado a gente sempre adiciona quando cria, e todas as tabelas têm esses três, tanto o status, quanto o data adicionada, quanto o data excluída. E o data excluída só será inserido quando for alterado o status para excluído. Aí a gente insere esse valor no banco de dados. Aqui, tá vendo? Esse eu coloquei que é nullable, que não é obrigatório ser preenchido quando eu fizer um cadastro, quando eu fizer uma inserção. Esses outros, como eu não coloquei nada, ele é obrigado a inserir. Esse insere automaticamente, porque aqui a gente já colocou que ele vai auto-incrementar. O nome precisa ser enviado. E esse daqui, como a gente colocou que ele tem um valor padrão, ele vai iniciar com ativo. O data adicionado também ele precisa ser enviado. Então, essa é a criação de uma migration. E para que ela aconteça, para que apareça ela aqui no nosso projeto, a gente precisa rodar outro comando. Aí, esse comando para execução da migration é o node ace migration run. Aí, ele já vai gerar a nossa migration no banco de dados. Ó. Aqui apareceu migrate categorias, né? Então, a gente vem aqui no nosso banco de dados, atualiza ele aqui e a gente já consegue ver a nossa migration que a gente criou, com as colunas ID, nome, status, data adicionado e o data excluída. Eu cliquei aqui no calendáriozinho, que ele já faz essa consulta automaticamente, mas pode ser feita ela escrita mesmo, né? Se você quiser aqui. E a gente também consegue consultar o tipo que ela tem. Nessa chavinha aqui, a gente consegue consultar os tipos das colunas. Aqui, se você clicar, ó, tem uma setinha, tem vários tipos, igual eu falei. Então, a gente já determina o tipo que a coluna vai ser criada. E aqui, como eu determinei que ele é um datetime, nessa coluna não tem como eu enviar um valor aleatório, ele precisa ser um datetime, e assim por diante. Aqui o varchar, ó, que é a string, é 250 caracteres, 255, então não vai ser inserido um texto muito grande. E a gente vai escolhendo os tipos de coluna conforme a nossa necessidade. Então, para a criação da migration é isso. Aí, agora, na próxima aula, a gente vai criar a model.